Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero responder a pergunta de uma pessoa. Como é que eu faço para identificar aqui dentro de mim o meu adulto? Te convido a essa reflexão. Para quem me acompanha sempre aqui no meu canal, eu tenho um modo de trabalhar no qual eu olho para o ser humano como tendo duas partes, uma o adulto, outra a criança interna. Bom, a princípio, para ensinar como identificar o adulto que trazemos em nós vamos precisar saber identificar a nossa criança interna também. Então eu vou falar dessas duas partes, para que a gente possa, enquanto a gente está vivendo aquilo que é da nossa vida, olhar aqui para dentro e saber identificar. Isso é meu adulto. Isso é a minha criança. Porque a partir do momento que eu sei identificar aqui dentro, então aí eu posso ter disponível o recurso do adulto para solucionar os problemas que eu tenho na minha vida. Bom, vou falar primeiro então da criança interna. A nossa criança interna é uma parte que está em nós, que ela existe desde a nossa fecundação. Desde quando eu estava lá na barriga da minha mãe e comecei a me desenvolver, a minha criança interna já existia. Então, a nossa criança interna é uma parte que está basicamente ligada ao nosso sentir. É tudo aquilo que a cada momento eu sinto. Bom, enquanto nós éramos crianças e adolescentes, basicamente tínhamos a nossa criança interna. E à medida que a gente vai crescendo, o nosso adulto vai se desenvolvendo e vai se constituindo. Então, a nossa criança interna está lá desde que fomos fecundados. E o nosso adulto, devagarzinho, ele vai se construindo à medida que o meu cérebro se desenvolve, lá quando eu era criança, e à medida que eu vou vivenciando, experienciando aquilo que acontece na minha vida, enquanto eu era criança e adolescente. Esse adulto vai se constituindo, até que um dia, quando a gente completa 18 anos, pronto, o nosso adulto está formado. O nosso cérebro terminou o desenvolvimento, mais ou menos aos 18 anos, tá? Então, quando eu falo do adulto, eu estou falando da nossa parte racional, com todos aqueles recursos em que no meu adulto eu consigo olhar para as situações da vida e consigo analisar, eu consigo buscar informações para o maior entendimento, eu consigo organizar de uma forma analítica as coisas, enfim, tudo aquilo que constitui o meu lado racional é o que eu chamo de adulto. E a nossa criança é tudo aquilo que se refere ao emocional. Então, temos uma parte emocional e uma parte cognitiva, racional. E eu aqui, por uma metodologia de trabalho, eu chamo de criança interior e adulto, só para facilitar o nosso trabalho. Bom, como identificar o nosso adulto? Vamos supor um momento de crise emocional. Vamos supor aqui um momento em que a minha criança ela sente algo, lá na minha emoção fica algo muito ruim, algo muito inquietante. Nesses momentos, geralmente o nosso adulto perde força. A nossa criança se enche de força porque algo dói e o adulto automaticamente ele diminui em força. Continuamos a ter um excelente adulto,
Só que ele perde espaço. E por vezes, dependendo de como é a estrutura emocional, psicológica e emocional da pessoa, quando vem algum momento de dificuldade emocional, a criança fica com tanta força que o adulto ele praticamente fica excluído, como se ele não existisse. Mas eu garanto que ele existe, ele continua aí dentro de você. E por mais que algo esteja doendo muito, vamos imaginar aqueles momentos da vida que todo mundo tem, de profunda angústia, de profundo, enfim, raiva ou medo, qualquer outra dificuldade emocional, quando a gente fala de uma emoção que é difícil para nós. A criança fica com muita energia, mas por mais que o adulto esteja aqui com muito pouca energia, em paralelo com tudo isso aqui que dói na criança, se você parar um pouquinho e perceber, tem uma vozinha falando bem baixinho, algo a respeito da situação que você está vivendo. Vamos inventar um exemplo. Vamos supor que eu briguei com meu marido. E suponhamos que seja uma briga que foi muito difícil para mim e eu coloquei muita energia aqui na minha criança. Automaticamente o adulto ele regride em energia, mas ele tá lá funcionando. E ele fica lá, às vezes, quando na emoção tá algo muito difícil, ele fica como uma voz bem baixinha. Mas se eu parar para escutar o meu adulto, ele tá falando alguma coisa. Aí suponhamos nesse exemplo aí, eu briguei com o meu marido. Talvez venha uma emoção muito difícil assim, ele vai me abandonar, ele vai me deixar, e eu não posso ficar sem ele. Eu não vou sobreviver, eu vou morrer sem ele. Quando eu falo assim, eu estou dramatizando um pouco, mas a nossa criança, por vezes, ela vive situações realmente assim. É tudo aquilo que lá na infância foi muito difícil para mim. E aí a gente revive. Eu vou ser abandonada. Suponhamos que lá na minha infância eu tive uma história, por exemplo, de abandono por parte do meu pai. Se eu brigo com meu marido, é muito acionado aqui algo de vou ser abandonado, não sobrevivo sem ele, eu morro sem ele. Morre mesmo? Aí, talvez lá bem baixinho esteja meu adulto falando assim, você não vai morrer, você não vai morrer. É só você esperar um pouquinho, que tudo isso passa. E quando o meu adulto estiver aqui em meio a uma crise emocional, algo de muito difícil, dê lugar a essa fala do adulto. Talvez em meio a essa briga, a essa crise, talvez o adulto fale assim, vamos esperar um pouquinho, amanhã vai estar mais tranquilo, amanhã vai estar melhor. E aí é eu optar por isso que o adulto fala, é eu seguir isso que o adulto me direciona. Então, ao invés de me entregar ao desespero do eu vou ser abandonada e tudo aquilo que dói imensamente, talvez eu possa fortalecer aqui só um pouquinho o meu adulto e chegar a essa conclusão, vamos esperar, amanhã estará tudo mais calmo. Não é assim? Tem até um ditado popular que fala assim que vamos esperar que a poeira abaixe. O ser humano ele funciona assim em termos de emoção. As emoções em nós, seres humanos, são representadas por uma série de substâncias químicas na nossa corrente sanguínea. E se a gente esperar um pouquinho, essas substâncias elas serão metabolizadas e aí a poeira abaixa. Olha, então vamos esperar um pouquinho. Dê vez e faça acontecer aquilo que o seu adulto te fala a cada momento. E, com o passar do tempo, à medida que você estiver cada vez mais dando espaço e vez para aquilo que o seu adulto te fala a cada momento, isso significa que ele vai fortalecendo, mesmo no momento de crise. Ele já não fica tão excluído.
Talvez para o futuro, de tanto fazer isso daqui, de dar espaço para o seu adulto, de escolher fazer aquilo que o seu adulto te fala, isso vai aumentando a energia nele. E depois, mesmo no momento de crise, ele continua aqui tendo um lugar, tendo um espaço de solução. E com isso, a nossa saúde emocional melhora. E a nossa sensação de que a vida vale a pena aumenta. Bom, falando um pouquinho mais sobre o adulto, o nosso adulto, ele tem duas funções básicas, dá para resumir em duas, tá? Uma dessas funções é, ele precisa cuidar da vida, daquilo que é nosso. Precisa olhar para pagar as contas, para ganhar o dinheiro, para cuidar dos filhos, cuidar da relação afetiva, enfim, tudo aquilo que é da nossa vida que a gente precisa cuidar. Então, o adulto tem essa função. E a função de cuidar da nossa criança interna. Então, fortaleça o seu adulto e coloque ele para cuidar da sua criança interna. Quando aqui estiver difícil, tiver uma emoção muito forte, não abandone ela também. Vamos pegar aquele meu exemplo. Suponhamos que lá na minha infância o meu pai tenha me abandonado. Foi embora, ou enfim, inúmeras maneiras de uma criança se sentir abandonada e registrar isso na mente inconsciente. Suponhamos isso. Ok, lá na infância eu tive uma experiência de abandono e isso fica registrado na criança. Se eu, a cada crise da minha criança, o meu adulto não consegue ter força, ela fica sozinha, internamente também. Isso é abandono que eu faço comigo mesma. Então, lembra das duas funções do adulto para o ser humano? A segunda função é, o meu adulto vem cá e cuida. O meu adulto precisa olhar o que a minha criança está sentindo nesse momento. E o adulto dá a solução. Se a minha criança estiver se sentindo abandonada, por exemplo, o meu adulto pode vir aqui e falar assim: eu estou aqui, você não está sozinha e eu não te abandono. Eu estou aqui juntinho, aonde você for, eu vou também. Olha, só de falar isso me dá uma sensação assim gostosa. Nossa, tem alguém sempre juntinho de mim. Tem, o adulto, ó, tá aqui dentro. Não tem como separar essas duas partes. Precisamos aprender a colocar força no nosso adulto. E para colocar força no adulto, resumidamente, eu preciso dar espaço para esse adulto. Eu preciso escutar o que esse adulto fala e dar vez a isso que o meu adulto fala. E com isso, cada vez mais ele ganha força e espaço interno aqui dentro de mim. Quando eu falo disso, aqui eu estou falando de uma maneira metafórica, mas quando eu estou falando disso, eu estou falando, na verdade, do funcionamento do nosso cérebro. Então, quanto mais eu escolher aquilo que é racional, mais determinadas sinapses nervosas aqui no meu cérebro são percorridas e mais aquela sinapse ganha força e quando eu precisar, aquela sinapse é que vai ser acionada. Então, eu estou falando do fisiológico do nosso cérebro. Nosso cérebro funciona assim. Tem uma história dos indígenas norte-americanos. Eles falam assim que dentro de todo ser humano tem dois cachorros. Um cachorro bom e um cachorro mau. E um dia alguém perguntou, mas qual dos dois ganha a briga? E eles respondem assim, aquele que você alimentar mais. Então, a criança interna e o nosso adulto são duas partes ótimas, tá? Não tem isso de ser bom e ser má, não. Mas só pegando a história lá dos indígenas norte-americanos e a reflexão rica que eles fazem, trazendo para cá, qual que vai prevalecer?
aquela parte que eu colocar, que eu escolher mais. Se eu sou uma pessoa que na minha vida eu deixo a minha criança cuidar, eu sempre reajo à vida, eu estou alimentando essa parte ela vai ter sempre muita força dentro de mim. Se eu quero reverter esse quadro emocional, eu preciso aprender a pôr força naquilo que eu quero. Se você quer ter uma vida mais racional, uma vida mais centrada, uma vida que faça mais sentido para você, então precisa cada vez mais escolher aquilo que o seu adulto te fala, dar espaço para aquilo que o seu adulto te fala. Alimente esse cachorro aqui. E internamente, quando o adulto cuida da vida e cuida da criança interna, a nossa criança interna fica mais tranquila. As feridas que ela traz como traumas emocionais vão cicatrizando com o passar do tempo. E aí nela fica mais espaço então para aquela parte boa da nossa criança. Porque é na nossa criança interna que está o amor, a alegria de viver, a intuição, a sexualidade ok e a conexão verdadeira com Deus. Então a nossa criança interna é uma parte preciosa. Só que é uma criança e criança precisa de alguém para cuidar, de alguém para transmitir segurança. Adulto, cuidando da criança interna. Entenderam o raciocínio? A ideia é essa. Se você tiver muita dificuldade em colocar em prática isso aí dentro de você, se lá no seu cérebro as sinapses nervosas que tem muita energia são aquelas dos comportamentos infantis, impulsivos, reativos, talvez você vá precisar de terapia para aprender a cuidar dessa impulsividade da criança e aprender como é que a gente faz no dia a dia, naquilo que é específico da sua vida, para dar mais espaço para esse adulto. Ok? Um último comentário. Eu falo muito da criança interna e do adulto, mas, como diria um professor meu, nós temos, na verdade, uma creche aqui dentro. Um monte de crianças internas que precisam do nosso cuidado, tá? Por vezes, temos muitas crianças aqui dentro precisando ser olhadas, tá bom? Essa é a reflexão deste momento. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações, ok? E assim você me ajuda a fortalecer o canal e me ajuda a continuar realizando esse trabalho, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.